Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h07. Sala de redação no ar nesta sexta-feira. E amanhã tem rodada do Campeonato Brasileiro e tem coisas importantes acontecendo. Amanhã tem a despedida de D'Alessandro do Internacional. Enfim, nós temos muitos assuntos para colocar para você. Guerrinha, tu, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores fãs que tem D'Alessandro no Rio Grande do Sul, que tem tantos fãs e tem a aprovação da torcida colorada, 12 anos de Internacional, uma longa existência, grandes atividades solidárias que ele fez junto com o Dunga, junto com o Tinga, também no seu lance de craque. Mas amanhã, D'Alessandro, está escrito na coluna do Lucianinho, vai ser uma despedida silenciosa, porque o Beira-Rio estará vazio, porque as pessoas não podem chegar. Poxa, é um castigo que o D'Alessandro não merecia, mas é necessário, né, Guerrinha? Pedro, ele merecia uma festança, né? Mas ele sabe, ele vai entender, ou já entendeu, que o momento não permite que isso aconteça. E não vai ser por falta de reconhecimento do carinho do torcedor colorado, porque afinal de contas, o D'Alessandro, neste tempo todo que trabalhou no Beira-Rio, ele proporcionou inúmeras alegrias ao torcedor do Internacional. Vai continuar a sua vida como atleta. Se vai apresentar um futebol tão vistoso como já apresentou, isso nós não sabemos, só o futuro vai nos dizer. Ele merecia, sim, uma finalização de ciclo no Beira-Rio, com o estádio lotado, com aplausos, com gritos, com reconhecimento. Mas ele não vai, porque não tem público, deixar de ser reconhecido. O D'Alessandro escreveu o seu nome na história do Esporte Clube Internacional e escreveu por uma coisa muito simples e inarredável no meio do futebol, pela qualidade que tem. Pois é, mas eu imagino que mesmo sem público, hein, Diogo, a direção do Inter pode fazer alguma coisa assim de homenagem, alguma coisa... Pode e deve. Puxa, que ideia, pois é, Pode e deve. Pode e deve porque, assim, enfim, hashtag assim embaixo, com o que disse aí o Guerrinha. O D'Alessandro é um vencedor no Inter, inclusive em Grenais, apesar desse momento assim específico do Grêmio agora, uma série invicta, ele ainda ganha mais Grenais do que perde. Mas assim, por que o D'Alessandro talvez esteja entre os 10 maiores jogadores do Inter, né? Da história do Inter, né? Que teve muitos grandes jogadores. Porque o cara que fica na história, ele não fica na história só porque ganha. Porque assim, vencedores, campeões, tem um monte no Inter e no Grêmio. O que faz o D'Alessandro ser um cara diferente, assim? Eu acho, na minha opinião, porque na hora ruim ele também quis ajudar. Então, quando ele vem ali pro Internacional, ele volta pro Inter na Série B, ele estava lá no River, que é um time que pagava em dia, estabilizado, com técnico que é amigo dele. O Gladiado era campeão, tinha recém-vencido títulos. Tu entra lá no quadro social do River e na loja do River. Eu lembro quando eu fui cobrir a semifinal da Libertadores do Grêmio, o D'Alessandro nem estava lá mais, tinha foto dele lá para vender camisa do River, um troço maluco. O cara nem estava mais lá e ainda estava lá a foto dele vendendo camiseta, enfim. E aí ele topa vir para um momento, para tomar porrada da imprensa, para perder jogo, para não ter um futebol tão legal, sabe? Para se expor todo. Porque agora que subiu para a Série A é uma barbada, mas e se fica que nem o Cruzeiro que não sobe, por exemplo? Aí daqui a pouco atrapalha todo o lustro que ele tinha. Então eu acho que ali ele assinou assim o ponto final da trajetória dele. O cara veio na ruim também. Ele ganhou, mas ele estava junto na hora ruim. E aí ele entrou assim, no coração do torcedor do Inter. Eu colocaria entre os 10. Esse é um exercício que é legal a gente fazer de brincadeira, assim, né? De comparações. Talvez entre os 5 maiores da história do Inter seja complicado, porque tem muitos aí. Mas acho que entre os 10 o D'Alessandro entra fácil. E tem um outro lance também, Diogo, que dá para salientar, e que no momento da chegada do D'Alessandro, o Internacional vivia o seu melhor momento, né, da história do clube, com o ídolo que era o Fernandão, né? O Fernandão capitaneava a barca colorada ali 2006, enfim, né, nas grandes conquistas. E quando o Fernandão saiu, né, logo na sequência, enfim, o Internacional ficou carente de um ídolo, de um representante, né, e de um cara que fosse o símbolo do time, né? E o D'Alessandro ocupou essa lacuna que o Fernandão deixou e ocupou ela de forma magistral, né? Comandando o Inter no bicampeonato da Libertadores, enfim, nas conquistas seguintes, né? E o D'Alessandro também tem um papel social fora de campo que é espetacular com o lance de craque, né? Ele realmente se engajou
dentro da sociedade aqui do Rio Grande do Sul e criou um evento que realmente trouxe muitos benefícios para a gente como cidadão, né? Como cidadão solidário. Assim. Então, o D'Alessandro realmente encerra o ciclo dele como jogador, mas não encerra o ciclo dele como Colorado. Eu acho que esse ciclo é eterno e quem sabe no futuro o D'Alessandro retorne ao clube de alguma outra maneira para continuar a caminhada junto com a gente sempre. Essa é uma situação interessante, essa da solidariedade. Pedro, eu vi muitas fotos, de projetos, mas acho que ele não começa o jogo amanhã. Acho que não. Eu acho que não, eu acho que ele entra no decorrer do jogo, né? Acho que nos últimos 15 minutos, eu acho que é por aí, 20 minutos para receber homenagem e tudo. Porque se o torcedor não vai estar lá e não vai estar, ele vai estar na frente da televisão e aí ele vai poder aplaudir o seu grande craque, né? E o D'Alessandro, esse ano eu recebi muitas fotos dele, do Tinga, do Dunga, por vezes também chegou por lá o Jeromel e tal, fazendo e levando, fazendo solidariedade, levando comida, carregando caixa. Olha, um negócio impressionante a forma como esse cara, que é argentino, isso é importante lembrar, é argentino, presta solidariedade a pessoas brasileiras que têm problemas de sobrevivência. Ele é argentino. A primeira vez, o primeiro lance de craque, eu me lembro, porque me pediram o telefone do padre lá do Amparo Santa Cruz, rendeu R$48 mil por instituição. Isso já faz um tempo, isso já vale 100 mil. Tá? Se tu corrigir o dinheiro já vale 100 mil. Depois eu não acompanhei mais os valores, porque aquela vez me disseram. Mas foi assim, puxa, naquele Natal chegou pro padre lá uma loucura, assim. Sabe, um dinheiro essencial para ter um bom Natal e para ter um bom começo de ano. Então, esta participação solidária, esta participação, como é que eu vou dizer assim, de ingressar dentro da dificuldade, que muita gente aqui, que é brasileira, que nasceu aqui, que ganha dinheiro aqui, que faz as coisas aqui, acaba não fazendo, porque é importante que a gente tenha solidariedade e quem tem mais dê para quem tem menos num país que tem todo esse desequilíbrio social, que é um dos maiores do mundo, pois o D'Alessandro conseguiu ver o que muitos de nós brasileiros não conseguimos. Olha, meus cumprimentos ao D'Alessandro, meu respeito muito profundo por um cidadão que é argentino, que é estrangeiro, que vem aqui e entende as nossas dificuldades. O lance de craque se manteve até quando ele estava fora, né, Léo? Até quando ele estava fora. Eu ia até te chamar, Pedro, porque assim, tu como tocador de projetos não é fácil organizar esse lance de craque. Vem gente do continente inteiro. Ele perde um tempo do começo das férias dele só para fazer isso. E eu não sei, Leonardo, eu não sei se daqui a pouco ele não vai manter o projeto, que nem o Zico mantém lá, o Jogo das Estrelas no Rio, mesmo depois continuar fazendo o evento em Porto Alegre. Em 2012, o Diogo vai lembrar, eu tive o privilégio de ser enviado pela Zero Hora, acho que foi no final de 2011. Depois de um Grenal que o Inter se classifica para a Libertadores, um gol de pênalti do D'Alessandro. E o D'Alessandro já era um personagem. E aí a gente foi foi mostrar quem era o D'Alessandro. E ele foi um cara, o D'Alessandro foi super solícito, nos recebeu na casa dele em Nordelta, que é um condomínio que tem ali perto do Delta do Tigre, que é um condomínio de famosos. O Gadiardo mora lá, o Schiavi morava, o Kavenag e atores, apresentadores de TV. E o D'Alessandro, nós passamos uma noite lá conversando com ele estava com um grupo de amigos e deu para perceber já naquela época a forte vinculação que ele tinha com o Inter, e não só com o Inter, mas com Porto Alegre. E ele já dizia naquela época, meus filhos falam português melhor do que eu. Os amigos dele são de Porto Alegre, os amigos da minha filha, do meu filho são de Porto Alegre. Ele não tinha ainda o filho caçula que veio a nascer aqui no Rio Grande do Sul, que é gaúcho, né? A esposa dele estava super inserida. Então ele desenvolveu um laço muito forte, não só com o Inter, e o D'Alessandro teve o grande mérito de fazer a leitura correta do Grenal. Talvez por ter vindo da rivalidade River e Boca, desde o começo ele soube o que era o Grenal. Né? Então o D'Alessandro ele está muito vinculado, e eu acho também, Diogo, eu acho que essa relação dele com o Inter e com Porto Alegre, ela não se encerra aqui. Eu acho que ele criou muitas raízes aqui, ele vai se dividir entre Buenos Aires e Porto Alegre. Ele tem imóveis aqui, né? Ele tem imóveis aqui no condomínio de onde eu moro, ele tem 3 apartamentos, ele tem a casa dele que ele comprou ali perto da Lama do Pinheiro ali, que é uma casa maravilhosa, também num condomínio também maravilhoso. Então o D'Alessandro tem investimentos aqui em Porto Alegre. Mas eu tenho uma coisa que eu quero largar antes que eu me esqueça, Leonardo. Tem um filho gaúcho, de espora e mango, né? Agora só não sei se é maragato ou se é chimango. Mas eu quero dizer o seguinte, o futebol do Rio Grande do Sul tem 2 grandes personagens. Um
tem até estátua, chama-se Renato Portaluppi. Bota o defeito que quiser nele, mas é personagem, mas personagem assim da maior evidência, tá? E o outro chama-se Andrés D'Alessandro. São os dois grandes personagens dos últimos 10 anos do futebol do Rio Grande do Sul. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso. São duas figuras assim que estão acima de qualquer coisa assim que a gente possa avaliar. Tem bons jogadores? Tem jogadores importantes? Tem dirigentes notáveis? Tem não sei o que? Tem comentarista como vocês que também são notáveis? Tem tudo. Mas os dois maiores personagens do Rio Grande do Sul são Renato Portaluppi e Andrés D'Alessandro, e eu duvido que alguém conteste o que eu estou dizendo. Mas Pedro, a gente vai ter a real dimensão desses dois. A gente vai ter a real dimensão. Eu contesto. Eu não sei se eu vou estar vivo, entendeu? A gente vai ter a real dimensão, Pedro, desses dois daqui, sei lá, 5 anos. Tá, mas eu já tenho. O que o Renato tá fazendo no Grêmio... Não, mas assim, claro, a gente tem, mas é que tá passando diante dos nossos olhos, né? Vai ser maior, claro. Vai ser maior, vai ser muito maior. Porque o que o Renato tá fazendo, o Renato, né, Davi? O Renato é o novo Luiz Carvalho, o que empresta o nome ao CT do Grêmio. Foi jogador, foi técnico, foi presidente, ganhou títulos. O Renato, como jogador, ele foi tem que ser presidente. Mas ele tá se colocando nesse patamar. Mas não duvida. Não duvida. E o D'Alessandro, olha, o D'Alessandro, nos dias de hoje, em que jogadores ficam meses nos clubes, se o D'Alessandro concorre à presidência do Inter, viu? Se ele concorre à presidência do Inter, eu te afirmo, ele ganha a eleição. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o D'Alessandro vai voltar ao Inter. Nenhuma dúvida. Como treinador, né? Não. Como treinador, como executivo, como dirigente. Eu não sei se eu vou estar vivo para ver. Ninguém sabe. Nós estamos cuidando. Nós estamos cuidando de ti. Ninguém sabe. Tu tá inteirinho, agora, tu tá correndo atrás das gurias ainda. O D'Alessandro vai ser presidente do Inter. Não sei se eu vou estar vivo para ver. Não duvido, Guerra. Até porque vai ser ele no Inter e o Darley no Grêmio, já pensou? Os dois falando. Esse negócio que eu estou dizendo que eu não sei se eu vou estar vivo é porque o meu CK deu elevado, viu? Então tu não pode jogar amanhã de noite. Então amanhã de noite tu tá fora. Mas quarta-feira tu volta. Mas espera o PPR, Guerrinha. Daí é outra sigla que vai te animar. Esse não é ano de PPR, esse é ano de emprego. Olha o que me diz o Malenotti, vou te contar, deixa pra lá. Mas o Guerrinha, tu sabe que eu te citei hoje na coluna que eu escrevi para GZH. Ninguém lê tua coluna. E te citei também, viu? O Duda Garbi. Infelizmente. Assim não, eu tenho muito prazer. Eu citei ambos, tá? O Duda, porque estava trazendo uma informação, né, da razão tática de o Kahneman não ter sido escalado, e o Guerrinha com a sua frase imortal. Eu não me lembro agora, eu acho que essa frase não está no livro que eu li com antecipação das frases do Guerrinha. Eu não sei se essa recebi esse livro. O livro ainda não saiu. Ainda não saiu, né? Saiu, ele está no papel, ele vai sair, fica tranquilo que ele vai sair. Eu achei que você comprou 2 cervejas esse mês. Nós estamos deixando o livro. Não é, Pedro, calma, nós estamos deixando aumentar o dólar, Pedro. Mas então o Guerrinha tem uma frase imortal que foi revelada pelo Muricy Ramalho. Olha só, o Muricy Ramalho. Muricy Ramalho, que é um técnico vencedor, disse o seguinte: quando eu vim para o Rio Grande do Sul, teve uma frase do Guerrinha que eu uso até hoje, que eu usei no resto da minha carreira, diz ele, que é o seguinte: na dúvida, escala o bom. Na dúvida, escala o melhor. Isso. Né? E escala o melhor, o cara que for bom de bola, tal, comparação, né? Tem 2 caras. E aí é a grande verdade, Guerrinha, a grande verdade do futebol. Tu escreve isso aí em bronze, Guerrinha, para tu botar depois na tua lápide, certo? Daqui a tem que torcer pro cara ter a dúvida, né? Porque se o cara não tiver dúvida, aí dá problema. Daí não precisa, deixa sempre o bom. Geralmente todos que têm dúvida botam o ruim. Não, aí é o seguinte, aí que tá. Sabe por que isso, Guerrinha? Porque existe uma taticologia hoje no futebol. Os caras. Taticologia, são os taticólogos, eles não são táticos, são taticólogos.
E aí os caras ficam pensando em motivos táticos para organizar o time de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro, em vez de botar os bons a jogar. Tá, o Zagallo já ensinou isso. Verdade. Juntou os bons todos do mesmo time. E é assim que é a taticologia. A taticologia faz com que, no caso do Grêmio, o Kahneman fique no banco e jogue o David Braz. Ou então que o André jogue, que é por motivos táticos também, né? Ou que o Ferreirinha fique no banco também por motivos táticos. E isso acontece em todos os times. Em todos os times. Em vez de pensarem em razões técnicas, os técnicos quase foi pensam... sepultado por causa da taticologia. Moledo quase foi sepultado. Exatamente. E aí, em vez dos treinadores pensarem em razões técnicas, eles pensam em razões táticas e se dão mal. Sensação, o Guardiola achou o Messi lá como falso 9, fez o melhor time do mundo com o Barcelona. Nem tanto ao sol, nem tanto ao sombra. Mas o Messi, se tu botar de goleiro, ele vai dar certo. Pois é, mas ele não era até então. Traz outro exemplo. É o seguinte, é que dá pra ter as duas coisas, né? Não dá pra te organizar um time sem pensar. Esquerda. Tá, mas não dá pra te Traz botar um exemplo melhor. Façam o que vocês quiserem. Não, tô usando. Não dá pra te botar um time assim, façam o que vocês quiserem. Tem que ter tática também, né, pô? Não é fácil que vocês quiserem. Ali, eu tô dizendo quando tu tem um impasse diante de ti. Tem um impasse. Um time tem uma série de variáveis que vão fazer com que tu escale um time de um jeito ou de outro e planeje o teu jogo. Eu tô dizendo quando tu tem um impasse. Tu tá num impasse. O que eu vou fazer? Eu tenho na minha frente o Kahneman e o David Braz. Quem é que eu escolho? Pensa no Guerrinha. Pensa o Pedro Ernesto, por exemplo, se é volante, na dúvida ele quer o ruim, entendeu? Por exemplo, Pedro Ernesto, né, Pedro? Volantes, na dúvida escala o ruim. Tá, Davi, então eu concordo contigo, eu concordo com o Guerrinha, então ontem tu cometeste uma afronta ao pensamento. Porque o Darlan e o Lucas Silva, tu quer o Lucas Silva. Eu não disse que quero o Lucas Silva. Eu disse que quero um jogador. Eu ouvi isso ontem. Na dúvida, põe o melhor. Olha a tática aí, Davi. Eu quero um jogador que jogue na posição. E eu talvez, isso é na dúvida, tu põe melhor. Não, pois é, tu tem, aí talvez o Lucas Silva, naquela posição, seja melhor do que o Darlan. Eu acho que o Darlan, ele é bom segundo volante. Então, entre o Darlan e diz outro segundo volante que tem no Grêmio aí. O Grêmio não joga nem com o primeiro nem com o segundo volante. Ele joga sem volante. Não, o Grêmio joga com meio-campistas. Exatamente, ele joga sem volantes. O Grêmio é um time que joga sem volantes. É que eles jogam alinhados, um do lado do outro ali. E aí eles fazem uma alteração, os dois juntos. Davi, o Grêmio vinha ganhando um tempão assim, com os dois volantes. Ele teve um episódio mais ruim. Mas sabe o que é? Que se nós fizermos um time que jogaram mal. Se a gente fizer um time e o Grêmio, em vez de jogar com esses volantes, tirar os volantes, ficar com 9 só em campo, o Grêmio vai ganhar da gente. O Grêmio está ganhando de times inferiores. E aí quando chega na hora da decisão, em que tem um time que antes jogava o Lucas Silva e não ganhava. Não, ele ganhou com o Lucas Silva e sem o Lucas Silva. Eu não estou dizendo que o Lucas Silva é a solução. Não é essa a questão. Eu estou dizendo que o Lucas Silva é a solução. Eu não estou dizendo que o Lucas Silva é a solução para o Grêmio. Eu estou dizendo que para o Grêmio jogar do jeito que joga, com volantes que saem, ou o Kahneman e o Jeromel jogam daquele jeito que eles jogam, que eles garantem, e ele tem um bom goleiro atrás, que eles garantem tudo o que vai acontecer, tendo pelo menos um lateral marcador, que antes era o Cortez, o Leonardo Gomes também funcionava assim, tanto que o Grêmio, no ano passado, quando o Leonardo Gomes se machucou, ficou destroçado, porque ele não tinha mais como compor por aquele lado. Ele precisa de alguns jogadores que vão fazer essa composição. Dois ponteiros que voltam, como o Ramiro e o Pedro Rocha, esse tipo de coisa. Aí sim, aí tu vai dizer, eu não vou ser infenso a tática, não é isso? Não vou ser infenso a tática. Não vamos usar tática nenhuma. Dá a camisa para os caras vão para campo. Mas tu tem que usar a tática de maneira tal que tu não vá ofender a técnica. Essa é a grande utilizando os melhores. O Guardiola diz isso. O Guardiola diz isso, que a tática está a serviço do talento. Tu prepara um time para fazer a bola chegar lá no extrema e aí ele está na frente do marcador, ele vai lá e pedala os caras. É por isso que o Guardiola chega nos clubes e procura sempre. Essa frase eu já disse também. E além disso, registrado. Mas tu é muito bom, e além disso, eu te digo mais, Diogo. essa frase também.
No ano e além passado, disso, Duda, tem uma outra coisa que a gente já ouviu de vários outros treinadores, não, que eles organizam o time até o último terço e depois é improviso e qualidade do jogador, porque ali o treinador não tem mais o que fazer, né? Ele faz até ali, aí depois é com os caras, entendeu? No ano passado, Duda, o Grêmio jogou com Kahneman, Jeromel, Cortez, jogou com volante na frente da área, o Michel, jogou com um atacante de lado que recuava, o Everton, do outro lado o Alisson, tomou 5-0 do Flamengo. Mas tu sabe a circunstância? Não, jogando nesse com o jogo André não na era frente, isso. com o Paulo Vitor atrás. Não, nesse jogo não era isso. O que está acontecendo atualmente no futebol é que caiu a técnica. Por isso que está todo mundo recorrendo à tática. Eu pergunto para vocês, o que a gente vai pedir para fazer jogadores, por exemplo, de Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo? Não. Os caras vão se preocupar com eles. Porque se não se preocuparem com eles, quando terminar o primeiro tempo, estão tomando 4-0. Caiu a técnica. E aí, caindo a técnica, os caras tudo tentando manter emprego, o treinador, diz, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para a tática. Tanto é verdade que qualquer time, com raríssimas exceções, faz 1-0, tu não precisa te preocupar que ele vai atacar, não, ele vai defender. Ele vai defender. Ah, mas ele tem time para fazer mais. Não. Vamos garantir 1-0. Aí toma 1-1, vai para cima, faz 2. Podia fazer 2, 3 antes, mas virou a tática. Mas, Guerra, a tática, ela está a serviço da técnica. A tática, ela é usada para potencializar a técnica, para extrair do jogador o melhor. Por exemplo, tá? É a frase do Guardiola. Luciano, tá? É o melhor exemplo. No Grêmio, não conseguiu encaixar, porque o estilo dele não encaixava no time do Grêmio. Ele foi pro São Paulo e o Fernando Diniz, com o conceito tático dele, com a ideia de jogo dele, conseguiu encontrar o lugar do Luciano, e o Luciano virou esse jogador que é um dos artilheiros do Brasileirão. Marinho no Grêmio não aconteceu. Por quê? Porque o Marinho precisa de espaço, o Marinho precisa de campo. O Marinho é o cara da velocidade, da explosão. O Marinho foi um fenômeno no Vitória, porque o Vitória jogava em função dele, ele tinha campo. O Santos joga dando campo pro Marinho. No Grêmio, que é um time que propõe jogo, que ocupa o campo do adversário, o campo que o Marinho tem para a explosão dele é muito pequeno. Então, a tática, ela está a serviço da técnica, para potencializar a qualidade do jogador. Aí é a cabeça do técnico encontrar isso, esse equilíbrio. Eu vou te dar o contraveneno. O Potker tem tudo que o Marinho tem. Velocidade, explosão. Não adianta, ele não tem a técnica. Não, mas na Ponte Preta ele foi o goleador do Brasileiro, goleador do Paulistão e craque do Paulistão. Não, mas aí é diferente. Porque a Ponte jogava para ele, recuava, entendeu? A Ponte recuava e jogava a bola nele. É como o Santos joga pro Marinho. O Santos joga pro Marinho, o Vitória jogava pro Marinho. No Grêmio e no Inter, o Marinho era um a mais. Então, quer dizer, não é a tática, é a técnica. É a técnica, é a ideia de jogo. Não, a ideia de jogo beneficia o jogador. Não, eu não quero nunca um jogador tático. Eu quero um jogador técnico. O técnico pode ganhar, o tático não. O tático vai precisar. O Léo está falando de cada característica de cada jogador. Tudo bem. Eu concordo contigo. O Marinho é um jogador que precisa de campo. Quer dizer, no Grêmio, ele não poderia ser titular nunca. Ele teria que entrar no segundo tempo no contra-ataque. Seria essa a função do Marinho. Por que, Davi? Porque o Grêmio joga no Grêmio ocupava mais o espaço do adversário. E aí sim, o Grêmio tá com a bola e o adversário está atrás, então ele tem pouco espaço. Exato. Tu tem que ter um jogador de drible curto como o Ferreirinha. Aí sim. Exato. Agora, o Marinho, ele nem é jogador de drible, para falar a verdade. Ele toca a bola na frente e se vai embora. Né? É essa a característica dele. Agora, tudo bem, mas aí tu tem que ver assim, vale a pena eu fazer um time em volta desse jogador? No caso do Santos e do Vitória, sim. No caso do Grêmio, não. O Grêmio, por exemplo, vale a pena fazer um esquema tático em torno do Jean-Pierre? Eu diria que sim. Tu quer ver, Davi, quando o Potker veio pro Inter, eu me lembro de ter conversado com um cara que é super nosso amigo, trabalhou contigo em Criciúma, o Ramon Oliveira, lembra? O Ramon é um cara muito enfronhado com o futebol, envolvido lá no mercado de São Paulo. E o Ramon me disse, olha, vai ter dificuldade, porque ele não é jogador para time que joga com a bola, para time que ocupa o espaço do adversário. O Potker é um cara do contra-ataque, do time que se defende e joga a bola nele. Foi o que aconteceu com o Potker, então. Inclusive, ele decresceu, exatamente. O time grande vai jogar propondo quase sempre, em casa especialmente. Exatamente. Né? É característica, né, Diogo? É característica do jogador.
Bom, deixa eu lembrar aqui, eu não vejo o futebol europeu contratar jogadores sul-americanos especialmente, porque cumprem função tática. Eles cumprem função técnica. Tu vai atrás de jogador que decide jogo, não pela tática, pela técnica. Então, esse tu não tendo a técnica, não adianta tu ter a tática. Não, a técnica, Guerra, a técnica é básica, porque senão tu não vira jogador. Por exemplo, o Lewandowski, que agora ganhou a bola de ouro, né? Ganhou do Messi e do Cristiano Ronaldo. No livro do Klopp tem uma passagem que o Klopp tem o Lucas Barrios, que depois veio jogar no Grêmio. O Lucas Barrios ele fez mais de 70 gols no Dortmund. Ele estava esmirilhando. Só que o Klopp disse assim, olha, pode vender o Lucas Barrios. Porque chegou esse polonês acho que era Lechia Poznań no time. Chegou esse polonês e ele me dá mais capacidade de movimentação, ele se mexe mais do que o Barrios. O que faz o Dortmund? Vende o Barrios para a China e coloca o Lewandowski. E aí o time encaixa com o Lewandowski, que é um jogador de movimentação. Então tem assim muito de eles terem um jogador adequado para aquela posição. Só que os caras que a gente não tem aqui tempo, né, Diogo? O técnico tem tempo para desenvolver. O europeu, como o Guerrinha bem disse, eles vêm procurando talento, é óbvio, né? Eles querem primeiro o talento, hashtag assim embaixo. É isso aí, eles procuram o talento. Agora, se ele tem cultura tática, aumenta o valor do mercado dele. Embaixo. Com certeza aumenta. Sim, senhor, meu professor. Eu gostaria de lembrar para ti, hashtag assim embaixo, que o top executivo é da Ruder. A também marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do estado. E é top of mind também. E chegou a Objetiva Administradora de Condomínios em Porto Alegre. Eu estou falando de uma empresa que tem 23 anos, tá? E que nasceu em Novo Hamburgo. E lá em Novo Hamburgo, praticamente todos os condomínios entregaram para a Objetiva Administradora os cuidados, ou seja, ela tem qualidade. Ela foi para São Leopoldo e também está conquistando o mercado. E finalmente chega aqui em Porto Alegre também. Objetiva Administradora, objetivacondomínio.com.br. Se você está com qualquer problema no seu condomínio aqui em Porto Alegre, ou em Novo Hamburgo, ou em São Leopoldo, já sabe, objetivacondomínio.com.br, especialista. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. Gimo, qualidade comprovada. Quando as maçãs deliciosas e suculentas do Zafari encontram a sua nova receita de torta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Sala de redação faz um intervalo comercial e volta em seguida, e eu vou falar de uma semelhança incrível do Inter desse final de ano para o Inter do final do ano passado, tá? Vamos falar depois disso, voltamos. 1h39, estamos de volta com Sala de Redação. O suco de uva integral da Aurora, além de delicioso, é muito saudável, não tem adição de água nem açúcar, nenhum tipo de corante, e você se refresca a qualquer hora e ainda aproveita todos aqueles benefícios da fruta para sua saúde. É sabor de uva de verdade até a última gota. Beba saúde, beba suco de uva integral da Aurora. O Grupo IAS apresenta o novo Nissan Versa. Que carro bonito, um sedã com tudo que você nunca imaginou. A partir de R$ 74.500 é só na IASA Nissan. E se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea, e você encontra na Frigelar, que quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar. O professor Delmar Bax, que é o nosso grande diretor e reitor da Facate, me manda uma semelhança que tem o Internacional este ano em relação ao ano passado. O ano passado o Inter perde a Copa do Brasil, 2 jogos mais, o Odair está na rua, aí tentaram com um treinador provisório, não deu certo, aí veio o Zé Ricardo, e o Zé Ricardo terminou então o ano. Esse ano, o que nós temos? Nós temos a saída do Cudê, não foi demitido, ele saiu por conta dele, vem o Abel, e o Internacional está de novo no exterior buscando um treinador enquanto tem um treinador trabalhando. É uma semelhança de final de ano que, puxa, é desagradável, né? Vocês não acham? É que a diferença é que o Odair, não, o Papito, ele foi retirado do trabalho dele, e sei lá, na época eu tinha a impressão, inclusive para preservar, assim, porque a gente tinha torcida no estádio e o Papito botava o pé no gramado e a vaia comia solta, né? Então acho que foi até um gesto humanitário do Internacional ter desligado o Papito, embora muita gente não tivesse gostado mesmo, né? Mas, cara, ia ser difícil para ele fazer a reta final do Brasileirão, assim, sem nem poder botar os pés no gramado, porque ficou bom com o Zé Ricardo depois.
Não, o Zé Ricardo foi o tampão que o Abelão está sendo agora também, né? Pois é, mas de novo o Inter termina o ano com tampão, pô, mas de novo o Inter está no exterior buscando uma solução mágica para quem sabe arrumar o time de futebol. Que a diferença é que o Cudê deu no pé, não. O Cudê abandonou a barca, eu literalmente. Sei, mas a situação é essa, né? O que eu estou dizendo é que tem uma semelhança incrível e ruim na vida do Internacional. Dessa vez é mais complicado, porque está trocando presidente, não tem executivo de futebol, ainda não tem vice de futebol, tem umas indefinições ainda que não havia no ano passado. Verdade. Acrescenta isso, que trocando o presidente troca tudo, né? Tem que fazer, tem que achar esses nomes com muita urgência. Por quê? Porque o Rodrigo sai agora, não tem vice de futebol da próxima gestão ainda. Eu não sei, continuo sem ter informação se o Abel segue ou não. Como é que será o Inter depois do jogo contra o Bahia? Quem vai mandar no vestiário? Vai o presidente lá, que já foi homem do futebol, mas vai sair do gabinete para cuidar? Eu não sei, eu acho que o Inter precisa apurar o passo. Já se sabe que o Marcelo sai dia 31 e junto com ele sai certo o Rodrigo Caetano. Muito bem. Segue o Abel. O Abel vai segurar sozinho? Não, tem que ter alguém lá. Não sei quem é que vai ser, mas tem que ter alguém lá. E a informação que eu tenho é que está sendo difícil encontrar um vice de futebol. Porque ou o cara não pode, até gostaria, ou ele tem medo de enfrentar essa situação, que é sempre uma situação muito complicada, principalmente com redes sociais, que daqui a pouco começa a mandar e-mail para a família, essas coisas que acontecem modernamente, que é um horror, né? Através das redes sociais, ameaças e tudo, quando perde 2, 3 jogos. Enfim, a nova direção do Inter está encontrando dificuldade para ter um vice de futebol, o que é uma pena, porque sempre esse foi um cargo extremamente interessante. Tinha gente lutando por esse cargo, tinha gente que não era colocado e saía enraivecido e tal, e nesse momento o grupo está enfrentando uma certa dificuldade. É um problema também das divisões políticas, né? Hein, Davi? Lembra que no nosso tempo, quando, sei lá, faltava um vice de futebol, a gente ouvia vários possíveis vices de futebol e que não estavam ligados a determinadas correntes, né? Mas agora sim, enfim, entra uma corrente X no governo, no caso o Inter. E aí são 3 grupos juntos? Eu também acho. Tudo bem, mas quantos estão fora, Pedro? Quantos estão afastados? 8. Pois é, então restringe um pouco o campo de atuação, né, Davi? Mas isso que o Pedro está citando, o vice de futebol normalmente ele é um dirigente, um conselheiro do clube, torcedor, que atua ali de forma gratuita, né? Ele não ganha dinheiro. Em geral, não estou dizendo que é em todos os clubes, mas em geral é assim. Na dupla Grenal, pelo menos, quase sempre foi assim. Né? E isso que o Pedro está dizendo, o sujeito pensa assim, porque hoje qualquer função pública, né, o cara tem que pensar muito bem se vale a pena assumir, porque ele está sob vigilância de pessoas que às vezes não tem nem entendimento para poder julgar o que o cara está fazendo, né? São tribunais mesmo, não só na internet. As pessoas acabaram, como tem esse meio de comunicação rápida, né? Que é fornecido pela internet, as pessoas acabam se juntando às vezes e aconteceu, por exemplo, com o vice de futebol do Inter, eu não lembro qual foi, que Roberto o cara teve... Roberto Melo. Foi o Roberto Melo. Roberto Melo foi, ameaçado de morte. Foi um horror, não iam, foram na casa dele, né? Picharam a casa dele. A casa. Imagina, aí o cara pensa assim, não, eu não vou me meter nisso aqui. Né? O cara pensa isso. Tem muita gente pensando isso. O que eu tenho de informação, tá, é de que o Alessandro está trabalhando com algumas comissões de transição, e uma das comissões seria a do futebol, tá? E ali daquele grupo reduzido, e tem representação de cada um dos movimentos, porque essa chapa que venceu, ela tem o Convergência, que é o movimento João Patrício, o I9, que é do Emílio Papaléuzinho, e o Academia, que eu acho que é o Hugo Cipião, e o Alessandro. Foi o que me disseram que esses estariam tocando a parte da transição no futebol. E daí desse grupo sairia o vice de futebol. Há uma mudança numa cultura que é nossa, gaúcha. Nós temos muito forte a cultura do dirigente aqui. Acho que como em nenhum outro mercado de futebol. A ideia da gestão é fazer com que o vice de futebol ele seja mais
um fiscalizador do plano estratégico que é elaborado, do projeto, se ele está sendo bem executado, e seja o enlace entre o conselho de gestão e o futebol e o vestiário, né? Vai ser a voz do conselho de gestão no vestiário, mas quem vai tocar o futebol seria um executivo, que está se falando no Paulo Brax, do América Mineiro, e um gerente de futebol, que seria o nome que está se falando, é o Pedrinho, que é comentarista do Sport TV, que a gente até disse ontem, que é um cara que estudou, se preparou, foi auxiliar técnico do David no Cruzeiro, do Felipe no Tigres do Brasil, tem curso de gestão. Seria essa a formatação. São coisas novas, né? Tomara que dê certo. Mas o fato é que também, até agora... Pedro, mas é interessante assim, essa ênfase na parte de gestão executiva, né? Deixando assim para o vice-futebol estatutário, como a gente chama, uma coisa mais institucional. Mas também não é um modelo. Acho que é um bom avanço. Acho que é um bom avanço. Não, sem dúvida, é interessante, mas não é também assim um modelo, sabe, revolucionário. Tem um gerente de futebol que faz uma relação mais técnica. O Santos tem, é gaúcho, inclusive, o Jorge Andrade, ele é um gerente de futebol, ele não trabalha com a questão financeira de gestão, ele trabalha com a parte técnica, obviamente, conversando, dialogando com a parte de finanças, enfim, de gestão. Mas, assim, também não é aquela revolução absurda, assim, sabe? De tu ter um cara que é o executivo e tu ter um gerente. Eu acho que o novo, o diferente mesmo, é tu ter essa figura do gerente, né? Que era algo que o Inter não tem, esse cargo o Inter não tem. Esse cara aí fazendo essa relação entre o gabinete e o campo, a parte técnica, integrando a base, isso o Inter não tem. Tem só o executivo, que tem que tratar de gestão também, e o vice de futebol, que é estatutário. O Duda pode até me ajudar e me corrigir se eu estiver errado. O Grêmio, quando o Romildo assume, ele vai até, ele tira do seu organograma o vice de futebol e deixa o departamento a cargo do Rui Costa, que era o executivo. Depois o Grêmio retoma, acho que com a figura do Odorico Roman, se não estou enganado, tá? Que é um vice-futebol. Só que o vice de futebol nessa estrutura do Grêmio, e agora a gente percebe, ele não é uma figura tão central. O Grêmio já está mais ou menos nessa linha. Teve uma mudança última no Grêmio, né, Duda, que com a saída do executivo, do Klaus Câmara, o trabalho ficou compartilhado entre o Marcelo Oliveira e o Marcelo Rudolph, que cuida mais da parte logística. O Marcelo Oliveira faz o enlace entre o vestiário e a direção, o vestiário e o vice de futebol. Mas o Grêmio já vem mais ou menos numa ideia parecida, e já faz bastante tempo, acho que desde que o Romildo assumiu. E tem o CEO ainda. E tem o CEO. Essa é uma mudança importante. O Grêmio tem essas figuras aí. Figura do CEO. Na verdade, assim, como vocês falaram ali, não é uma novidade mesmo, assim, vários times já têm. Eu acho que, assim, a mim o que mais chamou a atenção nesses últimos tempos são duas pessoas que tá certo, ou tem uma certa relação e por isso o trabalho acaba chegando mais, que é o Cícero Souza no Palmeiras, que é um cara que está, acho que há quase 5 anos lá, e ele está fazendo um trabalho bem interessante, que é um trabalho também desse relacionamento, mas quase que um cara que organiza a parte, como é que eu vou te dizer, a parte mais difícil, assim, sabe, que são os problemas quase que do dia a dia do centro de treinamento e do dia a dia do Palmeiras, assim, quase que eu quero falar um zelador. Eu não quero falar um zelador porque é um trabalho, não chega a ser um trabalho tão braçal. É que não chega a ser um trabalho tão braçal como um zelador que às vezes coloca a mão na massa em qualquer tipo de empreendimento aí. O outro é o Tinga, que eu me lembro no Cruzeiro, que o seu trabalho acabou vindo muito à tona, porque quando eles foram campeões brasileiros, o Tinga deu entrevista para nós e ele contou muito como é que era o trabalho dele. Então, são duas pessoas que me vêm na cabeça agora, de um trabalho muito bom, de que dá resultado num organograma, assim, que eles são acessórios, mas que fazem o processo andar. Então, acho que o Inter acaba se atualizando, vamos dizer assim, não que não tivesse, de repente, algumas outras direções, mas é legal que se coloque pessoas competentes nas suas áreas e identificadas com o clube. Pode ser essa uma boa solução. Olha aqui, a bola está rolando, hein? A bola está rolando, o Leonardo, pela disputa do Gauchão Feminino 2020. No dia 20 de dezembro, as gurias do Grêmio e do Inter disputam a final do estadual direto da Arena Cruzeiro em Cachoeirinha.
E você, torcedor, vai poder acompanhar todos os detalhes da partida aqui no Esporte da RBS. Pelo segundo ano consecutivo, a final do Gauchão das Gurias poderá ser acompanhado aqui na Gaúcha, que abre a transmissão às 9h30 da manhã. Já a partir das 10 horas, a RBS TV dá início à transmissão inédita da decisão em TV aberta. E claro, todos os detalhes do jogo também podem ser conferidos no digital, com a cobertura em tempo real de ZZH. Então já sabe, né? Na manhã de domingo, dia 20, a partir das 9h30, fique ligado nos veículos da RBS para acompanhar todas as emoções da final do Gauchão Feminino 2020. Tá legal? Então, Rádio Gaúcha, RBS TV, GZH, cobertura total, porque se tem Grêmio, tem Internacional do outro lado, é claro que a RBS está presente. Não é isso, Leonardo? É isso aí, pô, eu já vou fazer meu chimarrão, vou ficar esperando, vou acompanhar. Pedro, o Duda falou do Tinga. Eu não vou à missa. Eu domingo não vou à missa. Mas o Padre Serão tá te esperando. Não, missa das 10, eu vou perder o Grenal, só o que falta. Tá bom. Agora a missa tá online, a missa tá online. Acho que nem o padre vai. Não, Pedro, a missa tá online, grava e deixa pra ver depois do Grenal. Já passou o meu tempo de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Que maravilha. O Guerrinha sempre com essas conversas, Pedro, ele acha que engana a gente. Agora eu fiquei pensando, Léo, hein, Davi, eu fiquei pensando como é que era no tempo que o Guerrinha fazia as duas coisas ao mesmo tempo. O que eram essas duas coisas? Eu não fazia duas coisas, eu era uma banda, eu tocava, cantava, fazia tudo. Hein, Pedro? Ai. Eram muitas pessoas, segundo Guerrinha, muita gente. Mas voltando ali ao Tinga, que vamos para uma estrada mais segura, o Tinga estava sendo requisitado pelo Roberto Sigma. Acontece que ele perdeu a eleição. Então parece que o Tinga outra vez não vai ser aprovado, porque eu não vejo assim, nenhuma evidência no sentido de construir alguma coisa com o Tinga. Exato. Não, mas o Tinga, Pedro, essa função que ele fez no Cruzeiro, o Tinga, em determinado momento, logo depois que tinha se aposentado, ele foi para a Alemanha estudar futebol, visitar clubes. E ele voltou muito impressionado com um cargo que tem nos clubes lá, que geralmente é ocupado por um ex-jogador. Ele é um cargo de coordenação técnica, é algo que o Marcelo Oliveira está fazendo no Grêmio. E é o cara que 2 ou 3 vezes por semana coloca o uniforme de treino e vai para o campo. O treinador está dando o trabalho ali, ele está acompanhando. Ele está vendo que ele está conversando com o jogador, a orientação tática, ele está acompanhando o trabalho que está sendo desenvolvido. E com essas informações, ele leva para o conselho de gestão, para o dono do clube. Na Europa, os clubes têm dono, ou para o conselho de administração. Por quê? Porque geralmente esses executivos não têm aquele conhecimento, se não é um cara vindo do campo, ele não tem o conhecimento técnico. Então, esse ex-jogador com formação, ele acaba sendo os olhos dos donos do clube ou do conselho de administração dentro do campo. Foi o que o Tinga fez no Cruzeiro e é o que o Marcelo Oliveira está fazendo no vestiário do Grêmio. Só para não ser justo, Léo, para não ser justo com o Roberto Melo, eu lembro que o Roberto Melo, quando ele entrou, ele tentou trazer o Muricy para ser coordenador técnico, para fazer essa função mesmo aí de gerente. Exatamente. E aí o Roberto Melo, o Muricy quis ficar em São Paulo, tinha a Copa pelo Sport TV, ele queria fazer a Copa, ele estava recém saindo da função de treinador, aí ele não conseguiu trazer. E quando ele trouxe o Rodrigo Caetano, ele trouxe o Biasotto também, que ficou durante um período de gerente, depois saiu para trabalhar no Atlético. Mas nesse momento não tem essa função, é o que o Alessandro Barcelos quer trazer de volta. Bom, então vamos fazer o seguinte, deixa eu lembrar que Tintas Killing, olha, falamos do Tinga, é a tinta do Tinga, é a tinta gaúcha, Tintas Killing, fibra sólida por natureza, LG Leite Gaúcho, tradição e qualidade desde 1959, o leite do Rio Grande, claro, o seu 2021 conectado com tudo que você ama, vai construir ou reformar a Manco Vavin, tem soluções completas para toda a obra. E quem quer conhecer a 5ª melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC, vai conhecer e vai fazer opção pela Facate. Um abraço para o nosso querido Delmar Bax, que está ligado no Sala de Redação. Nós vamos ao intervalo comercial. Hein? E o Cicobi, seja qual for o seu plano, Pedro, com o Cicobi você tem todo o crédito. Tá legal, então vem intervalo comercial, vem as notícia na hora certa, e nós voltamos em seguida com o Sala de Redação. E vamos falar do Grêmio, né? Porque o Grêmio tem jogo contra o Sport Recife, é jogo importante, e mais importante ainda é a quarta-feira contra o São Paulo, tá legal? Voltamos depois.
Estamos de volta, 2h03. Esse é o Sala de Redação, que tem Grupo IESA, vamos juntos. Tem Frigelar, seu centro completo de climatização. Tem ainda Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Zafari Bourbon, a linha Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Suco de uva integral da Aurora, além de delicioso, faz bem. E o Pix Banrisul, sua empresa tem isenção até 17 de fevereiro no Pix. Aproveite. Tá? Vou lembrar de novo, Objetivo Administradora de Condomínios, 23 anos, especialista no que fazem. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Se você tem qualquer problema aí no seu condomínio, a Objetiva tem a solução, ele é especialista. Então, olha aqui, ó, objetivacondomínio.com.br. Bom, Davi, o Grêmio entra amanhã em campo contra o Sport, mas o Grêmio está naquela assim, olhando para o Sport, porque tem que fazer pontos para classificar, pelo menos com vaga na Copa Libertadores, mas tem o grande jogo da quarta-feira. O que dá para fazer, Davi Coimbra? Eu suponho que o Grêmio agora vai se concentrar apenas na Copa do Brasil, né? Claro, tem a possibilidade de se classificar para a Libertadores, e aí depois o Grêmio vai ter um espaço de tempo, né, entre um jogo e outro na Copa do Brasil, pode fazer isso, né? Mas o grande objetivo agora vai ser a Copa do Brasil. Eu fico pensando que na Copa do Brasil seriam 4 jogos decisivos, né? Como é que o Grêmio vai lidar com isso? Porque, como eu estava dizendo, se a gente for pegar as últimas decisões do Grêmio, ele não foi bem. E a decisão em que ele venceu contra o Caxias foi uma vitória. Não, ele perdeu. Perdeu 2-1, ele ganhou porque tinha feito 2-0 lá e tomou um chocolate do Caxias, foi um desastre a atuação do Grêmio. Ele venceu o título, mas foi amassado na arena, né? Então, como é que o Grêmio vai lidar com isso? Como é que vai fazer para jogar essas decisões com um time motivado, com um time concentrado, como tem que ser numa decisão? Será que ele vai conseguir fazer isso? Tu sabe que na vida não tem tudo, uma coisa não é somente ruim, ela sempre tem um lado bom, né? Sempre, ou pelo menos tu tem que tirar a lição da coisa ruim para que tu projete alguma coisa boa. Isso é o ideal, né? Será que o Grêmio, depois dos 2 rodeões que tomou da equipe do Santos, o Grêmio não se deu conta que ele estava um pouco prepotente, um pouco não competitivo, um pouco se achando mais do que devia, e daqui a pouco aquela gorizada do Santos deu aquele rodeão, e aí contra o São Paulo o Grêmio pode ser outro? Olha, eu até trabalho com essa possibilidade. Eu vou por aí também, Pedro. Eu acho que é bem razoável, porque não é só a lambada desse ano, tem a do ano passado, em que o Grêmio talvez tenha embarcado no discurso. Não foi só isso, obviamente, tem todas as questões táticas de qualidade muito maior do adversário, já falamos disso. Mas são 2 episódios em que o Grêmio entra no discurso, melhor futebol do Brasil, e daí daqui a pouco na cabeça de alguns jogadores, talvez os mais jovens, acabem entrando inconscientemente essa coisa do jogo acadêmico, né? De, olha, eu não vou dar um balão para frente quando precisa, eu vou sempre tentar dar o passe, que pode ser que tenha de alguma maneira acontecido. E o Grêmio tem episódios para fazer diferente, inclusive por isso que a gente está fazendo aqui. É aquele cenário clássico, olha só, estão nos criticando porque a gente não fez isso, agora vamos provar que vamos fazer diferente, enfim. Eu acho que o Grêmio tem episódios, assim, muito claros para fazer diferente contra o São Paulo. A vantagem deste ano, em relação ao ano passado, que o Grêmio tomou 5 do Flamengo e terminou o ano. A vantagem desse ano é que tem a recuperação 7 dias depois. Ou a chance da recuperação está colocada 7 dias depois. Claro que vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil. O São Paulo está jogando muito, São Paulo fez 3-0 no Atlético, São Paulo está liderando com folga o Campeonato Brasileiro. Ainda que não tenha o Luciano, entra o Pablo, que é outro jogador de capacidade. Aliás, o Luciano não jogou contra o Atlético e o São Paulo fez 3-0. Então, o Grêmio vai ser diferente. Jogou o Campeonato Brasileiro, São Paulo, para o Grêmio, é inalcançável, eu penso, né? Sim. São 11 pontos, né? Aí, Léo? 11 pontos de diferença? Sim. É isso, né? Então, 11, faltando 13 rodadas, é um ponto por rodada. No ano passado, Davi, teria que ser assim um super milagre, né? No ano passado, tem que ganhar tudo e o São Paulo não ganha mais nada. Não, é que eu ia dizer que no ano passado o Grêmio tomou aquela pancada do Flamengo, e aí depois imediatamente ele emendou 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, quer dizer, ele deu uma resposta, mas é que agora a gente tem isso que o Davi está falando aí, né, desse episódio de indecisões, o Grêmio ser menos do que vinha sendo, e ele tem uma chance de ser mais numa decisão, que é a semifinal de Copa do Brasil.
Porque nos 2 jogos contra o Santos, muito torcedor registra isso, muita gente que se comunica comigo, o Grêmio parece que até o Renatão lá de Curitiba disse o seguinte: vem cá, o Santos estava numa Copa do Mundo e o Grêmio estava passeando no shopping. Foi a expressão que ele usou. Claro que é um exagero do torcedor, mas a ideia é essa, é que o Santos estava mordendo, o Santos estava fazendo uma coisa assim, definitiva, a última coisa da vida, e o Grêmio nem tanto. O Grêmio estava academicamente colocado, com a sua capacidade e tal, mas teve um prejuízo bastante grande, né? Poxa, o Grêmio foi por isso outra vez goleado, né? Por isso, só para registrar ali, o Davi perguntou, são 12 pontos, tá? De diferença entre Grêmio e São Paulo. Só que o Grêmio tem... O Grêmio tem jogo 2 jogos a menos. 2 jogos Exatamente. Exatamente. Mas eu acredito que o jogo contra o São Paulo, o Grêmio não vai ter um adversário que seja tão agressivo na marcação, embora o São Paulo marque muito. Só que o São Paulo propõe mais o jogo do que o Santos. O Santos marca e espera o erro do adversário para sair em alta velocidade. O São Paulo, ao contrário de São Paulo, propõe o jogo. O São Paulo ataca, o São Paulo gosta de jogar com a bola, tem uma movimentação mais intensa. Eu acho que vai ser um confronto bonito de se ver, porque o Grêmio também gosta de jogar com a bola. O Grêmio também marca, o Grêmio também se movimenta bastante. E vai ter um Jean-Pierre, e aí ele precisa recuperar o bom nível dele, porque ficou de fora, mas vai ter um Jean-Pierre já melhor, já com mais tempo de treino, né? O Matheus Henrique, eu acredito que joga o Darlan, então não vão sentir tanto o jogo, porque a marcação não vai ser tão cerrada. O Santos tirou o espaço do Grêmio, tirou a bola do Grêmio. E o Grêmio não foi só isso, né, Léo? A gente olhava assim, parecia que os jogadores do Santos eram máquinas de jogar. Não, era uma marcação agressiva. Porque eles corriam. Olha o que foi arrancado daquele jogador pela esquerda no segundo gol. Vocês acham que o São Paulo é melhor do que o Santos? Olha, é do mesmo nível, hein, Guerrinha? São modelos de jogo diferentes, mas tecnicamente eu acho o São Paulo melhor. Tecnicamente o São Paulo é melhor. Obrigação, então, em redobrada, que o Grêmio não pode repetir, deixar de ganhar na Arena, né? O Grêmio não pode viajar para São Paulo para decidir no Morumbi, né? Não, tem que ganhar na Arena. Porque contra o Santos não conseguiu ganhar, então agora tem a obrigação de ganhar. Por isso, eu não sei se é uma boa atitude amanhã tu botar um time reserva. Não sei mesmo, não tenho ainda a convicção firmada sobre isso. O Grêmio também precisa estar atento ao Campeonato Brasileiro, porque se acontecer outra desclassificação na Copa do Brasil, o Grêmio vai depender do Campeonato Brasileiro para arrumar a vaga direta na Libertadores. E o jogo contra o Sport é aquele jogo que, teoricamente, o Grêmio tem a obrigação de fazer 3 pontos. Se não fizer, complica. Então, eu não sei, eu não estou assim convicto que deve usar o time reserva, não. E a Copa do Brasil, para chegar ao título, olha, tu vai ter que jogar muito, porque passando pelo São Paulo, tu tem o Palmeiras. E nós estamos falando dos 2 times que hoje jogam futebol de primeiríssima qualidade, tá? Estão entre os melhores do Brasil. Não vou colocar aqui quem é o melhor do Brasil, porque isso é meio subjetivo. Mas, por exemplo, o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras vem logo atrás e vem fazendo campanha, vem derrubando todo mundo, está na Libertadores, está nas 3 competições, certamente passará pelo América Mineiro. Então, para ser campeão da Libertadores, e aí eu estou concordando contigo, Guerrinha, não dá para abrir mão do Campeonato Brasileiro, porque o prêmio consolação é tu conseguir uma vaga para Libertadores se tu não ganhar as outras competições. Claro que o Grêmio pode ganhar. Agora, eu acho que todo mundo vai concordar comigo, né? Passar por São Paulo e Palmeiras e ganhar a Copa do Brasil, tem que jogar muito. Se jogar pouco, não vai levar, né? Não vai levar. E tem mais um detalhe, tu usar titulares, não que o Grêmio esteja proibido de ganhar do Sport com time reserva, não está. Mas eu sempre digo, quando tu bota os melhores, a tua missão fica menos dificultada. Bom, aí o Grêmio bota os titulares, amanhã ganha do Sport, ganha bem, o moral volta. Se não jogar os titulares, fica aquela dúvida, né? Porra, para quarta-feira, como é que tá a cabeça dos caras? Mas quem ganhou do Sport foram os reservas. Será que aquele time reserva que ganhou não tem algum jogador que pode substituir alguém dos titulares? Já alimenta mais dúvidas. Então, eu não sei, eu acho que seria um jogo talhado para o Grêmio usar força máxima. Mas eu respeito a decisão. Eu entendo a tua dúvida, ela é pertinente, mas é que tem também, Guerrinha, a questão assim do São Paulo.
O São Paulo está descansado, ele não tem assim compromisso, né? Ele não vem tendo compromisso de Libertadores, daí o Grêmio emendaria assim força máxima alguns jogadores contra o Goiás que jogaram, né? O Kahneman jogou, Jean-Pierre jogou, Luiz Fernando jogou, Matheus Henrique jogou, o jogo com o Santos e aí agora esse jogo contra o Sport de novo lá contra o São Paulo. Talvez o Grêmio esteja pensando nisso, né? Ele vai pegar um adversário que tem descansado mais, assim, recentemente. A situação do Grêmio em relação a isso é um negócio que o Grêmio precisava ver melhor. Eu sei que tem o interesse da televisão, eu sei que é a televisão que paga, a televisão precisa botar um jogo na quarta-feira, ela vai escolher o jogo que vai dar mais ibope, não tem dúvida nenhuma, mas o Grêmio deveria ser protegido desse jogo contra o Sport. Sei também que é um ano de pandemia, que é difícil mexer nas coisas e tal, mas o prejuízo do Grêmio passa a ser muito grande em relação à preparação do São Paulo, que fica 10 dias se preparando, aliás, uma semana inteira se preparando, e o Grêmio que saiu de uma decisão onde o desgaste foi imenso lá na Vila Belmiro, onde levou a goleada, mas cansou os jogadores, está indo para Recife, volta para Porto Alegre para ir jogar. Quer dizer, poxa, é uma diferença marcante. Bom, mas enfim, tomara que o Grêmio consiga se dar bem nisso aí. Deixa eu chamar o intervalo comercial e antes lembrar que a Steel tem orgulho de estar junto de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, empenho, carinho e quem faz crescer todos os dias seu orgulho por viver na terra, de quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações e de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho para seguir fazendo sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Sala de redação de Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Aurora, Cooperativa Aurora, claro, e também o Banrisul, Pix Banrisul, sua empresa tem isenção até 17 de fevereiro no Pix. Aproveite. Vamos ao intervalo comercial e voltamos para a última parte do programa. Temperatura. MT Madeiras Tratadas. Estamos de volta, 2h19. Adroaldo Guerra Filho, eu estou vendo aqui tabela de classificação, estou vendo também no GE os goleadores do Campeonato Brasileiro. Eu vejo o Thiago Galhardo com 15 gols, o Marinho com 14, o Luciano com 12. Eu estou te falando isso porque há muito tempo atrás eu olhei essa tabela de goleadores e o Thiago Galhardo já tinha 15 gols. Faz muito tempo. 9 jogos. 9. 9 jogos? 9 jogos. Pois é, o que está vindo aí? Não sei, está anunciado que amanhã o Abel pretende colocá-lo como o homem mais adiantado, né? E talvez, sei lá, isso possa ajudá-lo a voltar a marcar, mas é bom que se lembre que também aconteceu um fato neste meio tempo que não era corriqueiro, aliás, era muito difícil de acontecer, não tinha acontecido ainda. O Galhardo erra pênalti. Né? Eu acho que o cara que faz gol, ele precisa estar com a cabeça muito boa. Eu não sei se a cabeça do Galhardo está muito boa, porque normalmente ele não desperdiça algumas das chances que aparecem. Não tem aparecido muito. Aquela contra o Boca, hein? Lembra que ele acertou o travessão, tudo. Né? Patrick pifou ele. Eu acho também que vai melhorar a entrada do Heitor, para ele vai melhorar, porque o Heitor é um jogador de cruzamento. E ele tem uma qualidade no cabeceio. Mas está na hora de desencantar, né? O Internacional está precisando do gol do Galhardo, né? Para somar pontos. Esse jogo amanhã é super cabeludo, Pedro. Mas super, independentemente da escalação do Palmeiras. Bah. Que jogão, hein, Diogo? Um dos times mais fortes, se não o time mais forte do campeonato, né? Porque o Palmeiras está todo acertadinho, né? Ele e o São Paulo estão ganhando de todo mundo, né? E o Palmeiras está com uma regularidade também, né, Davi? Isso é o que chama a atenção, né? E se a gente for ver de inimigo do São Paulo, talvez o Palmeiras seja o maior inimigo, né? Tem o Flamengo também, né? Mas o Palmeiras é incrível. A Copa do Brasil será decidida entre Grêmio, ou São Paulo e Palmeiras, que o Palmeiras ganha do América. Eu acho que isso ninguém duvida, né? Só o Inter para perder para o América mesmo. Acho que até o Lisca concorda, Pedro. Não, claro. Ele vai tentar alguma coisa, mas não tem. A diferença é tão grande, tão extraordinariamente grande, que é um time de 10 milhões contra um time de 1,5 milhão. E aí tu vai dizer que folha de pagamento não ganha jogo. Não, mas dá a diferença, né? Ganha sim, não. Hoje, aliás, tem um jogo na Série B, que é um divisor de águas. Cruzeiro e Avaí. Se o Cruzeiro não ganhar, adeus te a Chica, né?
E o jogo em Floripa? Floripa. Adeus Tia Chica para Cruzeiro, né? classificar entre os quatro. Né? Não vai cair, não é isso. Qual é a classificação do Cruzeiro agora? Ele está 6 ou 7 pontos atrás do quarto colocado. Ele tem chance. Ele tá tipo em 10º, uma coisa assim, né? Tem um jogo na Serra hoje, um jogo decisivo também pro Juventude. O Juventude enfrenta o CSA. Né? O Juventude, se ganhar do CSA, que é candidato direto, dá um passo enorme para mudar de turma no ano que vem. O Cruzeiro é 10º com 39 pontos, Davi. O primeiro que está no G4 é o Juventude com 46. Aí tu faz a conta, são 7 pontos. É a dura a vida do Cruzeiro. Ele tem que ganhar tudo. 7 pontos em 10 rodadas, né? Não tem empate, é ruim, empate é tragédia. Para te dar, ter esse crescimento aí, 7 pontos em 10 rodadas, ele tem que, digamos ali, a gente não sabe como vai ser o rendimento dos outros, né? Mas esse é o problema, é muita gente entre ele e a classificação, mas ele teria que ganhar 80% dos jogos. Olha aqui, a Chapecoense já tá. A Chapecoense, o América, Chapecoense 58, o América 56 e o Cuiabá 47 e o Juventude 46, são os primeiros, tá? O time do Cruzeiro está colocado com 39, ou seja, ele tem uma diferença de 7 pontos em relação à Juventude. Mas ainda tem o Sampaio Corrêa, tem o CSA, que faz esse confronto direto aí, o CSA tem 1 ponto a menos do Juventude. Olha que jogo hoje lá. Confronto direto. Exato. E o Avaí também é confronto direto, porque o Avaí tem 43. O Avaí também busca a classificação. Olha, e tu vê que preço alto cobrou essa punição, né, que o Cruzeiro teve com a perda dos 6 pontos no início do campeonato, né? Estaria ali. Esses times, eles perdem muito, né? Eles oscilam muito. O próprio Juventude dá uma oscilada, o Sampaio vinha bem atropelando, aí caiu, o CSA teve seu bom momento, eles oscilam. Isso é uma vantagem que tem o Cruzeiro. Se ele fizer a parte dele, eu não tenho dúvida que o Cruzeiro vai chegar na reta final com chances de subir. Eu acho que sim. Porque assim, eu tenho dúvidas assim, se ele vai conseguir fazer isso aí, porque assim, ó, a Chape e o América estão dentro, tá? Eles estão muito descolados. Só tem 2 vagas. Isso aí. São 2 vagas. E o Juventude, o Sampaio e o Cuiabá deu uma caída e melhorou, mas o Juventude, o Sampaio e o Correia, né, Léo, são 2 bons times. Eles jogam ofensivamente, fazem gols, vão perder um que outro jogo, mas o Cruzeiro também vai perder um que outro jogo. Sabe, olha, o Juventude e o Sampaio estão bem encaminhados enquanto equipes para essas 2 vagas. E se o Juventude e o Cuiabá ganhar da rodada, eles continuam, mesmo que o Cruzeiro ganhe, com 7 pontos de diferença, mas uma rodada a menos, só faltarão 8, né? E aí 8 rodadas. O Juventude, Pedro. O Juventude joga melhor que o Cruzeiro. Tu acha? Eu acho que o Juventude, vê os jogos do Juventude, ele deixa de ganhar no último minuto, porque impressionante. O Juventude está mostrando mais futebol que o Cruzeiro nesse momento, pelo menos me parece. Eu acho que tem confronto direto, né, Guerra? Juventude e CSA hoje. É confronto direto, um fica pelo caminho. O próprio Avaí Cruzeiro é confronto direto. O Náutico o Sampaio Corrêa pega o Náutico, que para mim o Náutico dificilmente vai escapar da Série B. Mas vai ter muito confronto direto, isso ajuda o Cruzeiro. Não, mas o Cruzeiro não está ganhando. Na última rodada em casa, já no Independência, lá não ganhou. O Cruzeiro é um time que está jogando por uma bola. Toma muito gol o Cruzeiro. Quem jogou uma partidaça no último jogo no que empatou o Cruzeiro agora foi o Fábio. O Fábio salvou o Cruzeiro. Não é um bom time, né? Decididamente não é um bom time. Mas enfim, essa é uma tarefa do Filipão, que está tentando colocar o Cruzeiro na primeira divisão, o que a gente conclui é muito difícil. Pegou numa situação, ele conseguiu melhorar bastante o processo, mas talvez não o suficiente. Mas ainda tem 9 rodadas, portanto ainda tem muita coisa por jogar. Não vai cair para a terceira, né? Não vai cair. Eu acho que o projeto é para o ano que vem, né? Mas Guerrinha, pro ano que vem também, ele vai fazer um time que talvez suba, porque tem grandeza e tudo, mas quando chegar na Série A vai ter dificuldade, porque o clube ainda vai estar cheio de problemas. Essa dívida financeira do Cruzeiro é uma dívida para mais de década, Pedro. É muito dinheiro. E isso o Inter tem que cuidar, porque o Inter já tem 400 milhões a curto prazo. E eu estou dizendo 400 milhões que foram medidos pelas 2 chapas do Internacional que concorreram à presidência. Ora, 400 milhões, se tu continuar gastando e continuar tendo déficit, daqui a pouco tu está numa cruzeirização.
Tá entendendo? Aí tu vai estar porque quando chega na FIFA lá, tu tem que pagar passe de jogador, tu tem que pagar não sei o quê, o dinheiro que tu tá devendo para outro clube, tu não consegue pagar, os caras botam na FIFA e na FIFA perde pontos, perde colocação, sei lá, tem tanto problema. Mas o Inter fez uma gestão responsável, Pedro. A gente vê, o Inter passou pelo mesmo saque que o Cruzeiro passou. Acho que o Cruzeiro até foi mais profundo ainda, mas o Inter foi saqueado da mesma forma. Mas já se passaram 4 anos e ainda está refletindo na vida do Inter. Mas ao contrário do Cruzeiro, Pedro. Não, mas ao contrário do Cruzeiro, o Inter não saiu comprando jogador. Por exemplo, o Inter pegou o Bosquilha para pagar ao longo do contrato. Marcos Guilherme paga ao longo do contrato. O que o futebol do Inter fez com o Rodrigo Caetano e o ano passado com o Roberto Melo, e esse ano o Alessandro e o Rodrigo, foi de contratar jogadores que já estavam com os direitos na mão ou negociar com o clube para pagar diluído. Sim, mas aí veio a pandemia. As dívidas. Aí veio a pandemia e aí tu tinha que pagar as prestações, não tinha receita. Só de bilheteria, segundo Marcelo Medeiros, o Inter deixa de arrecadar esse ano 30 milhões. Sim. Aí o Inter faz uma outra previsão, 90 milhões de venda de jogadores. Só vendeu o Bruno Fux, que deve ter dado 20, ou seja, não entraram mais 70. Aí nós já estamos falando de 100 milhões. E aí o déficit fica de 60. Pega o déficit do passado, tá? E todas essas continhas que foi feita, e tu chega a 400 milhões. Não pode crescer, o Inter tem que começar a dar lucro. O Inter tem que começar a dar lucro. Senão o Inter vai se atrapalhar. Mas esse é um dos grandes desafios agora do Barcelos. O maior de todos. E tem uma outra questão, Pedro. O dinheiro da TV, Malenotti, ele só entra 40% agora. O grosso da TV é só no final do campeonato. Que é a imagem, os números de jogos transmitidos e o percentual aquele por colocação no campeonato, o critério técnico. Isso só em fevereiro. Ainda bem que tem uma dúzia de jogadores que estão saindo da categoria de base que podem formar o grupo de jogadores do Inter. Ainda bem. Exatamente, Pedro, aliás, Praxedes, Pedro Henrique e Maurício voltaram da seleção hoje, campeões de um torneio na Granja Comari, e já estão à disposição para o jogo de amanhã contra o Palmeiras. Que legal. 3 grandes jogadores. Pedro, deixa eu fazer um convite relâmpago aqui. Em 2018 eu fiz durante todo o Campeonato Brasileiro as aberturas dos jogos do Internacional ali no Sunset. Ali eu fazia um show exclusivo para a torcida que vinha chegando no estádio, era um aperitivo para o jogo. E amanhã, antes do jogo do Palmeiras, eu vou fazer esse mesmo aperitivo, só que de forma online, né? Eu vou estar presente no 28º Natal Arte e Luz de Cachoeirinha, e o meu show vai ser pelas 19h30. Então, quem quiser assistir, vai pela página do Facebook da Prefeitura de Cachoeirinha, assiste ali eu tocando e logo na sequência já ingressa no pré-jornada aqui, no pré-jogo da Gaúcha e vamos todo mundo conferir o Inter contra o Palmeiras, né? Muito bem. Alemão, o que tem aí, Alemão? Deixa eu fazer um convite. Te cuida para amanhã que eu preciso de ti às 8:45 da noite. Tô me cuidando, tá bom. Obrigado, Guerrinha. Valeu. E Alemão? Pedro, Gaúcha Mais vai ter no início o Rafael Gomes acompanhando a